Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado do R Studio. Na apresentação anterior, nós mostramos o que era o R Studio, tipo uma apresentação inicial, mostramos as janelas do R Studio, como trabalhar no console, mostramos como é, escrever um script, como acionar as linhas de comando no script, explicamos o que era o sinal de atribuição, explicamos como se fazer um comentário e como solicitar um help, por exemplo, saber o que é que estava relacionado a uma determinada função. Vamos aqui dar continuidade ao nosso aprendizado e vamos conversar de algumas funções estatísticas. O que é uma função? Uma função é tipo o quê? Um comando que vai executar uma ação. Então, se nós vamos executar, por exemplo, e solicitar, queremos uma média, existe uma função de média. Se nós queremos, então, uma função de média, um desvio padrão tem uma função. Então, min, aqui está mostrado, seria uma função. Se você quer uma média, e a outra função, SD, desvio padrão. Ok? Então, vamos usar aqui várias funções para média, para mediana, desvio padrão, se quisermos o valor mínimo, máximo, os quartis, o intervalo interquartil e outra função aqui que dá um sumário e que coloca logo várias estatísticas representadas nesse sumário. A função seria a função summary. Então, para fazer nossa prática, nós vamos usar um vetor, né? Você tem um vetor só de números, vetor de caracteres, de tipo texto, né? Então, quando vale vetor, tem que ser um tipo de variável, né? Então, essa variável aqui é numérica, tá? Então, está sendo colocada aqui para esse objeto aqui, chamado albumina. Então, na verdade, esses números aqui representam a concentração de albumina. Pensa que é a concentração de albumina representada numa variável, seria a concentração de albumina de um determinado paciente. Ok? Aqui o que nós vimos na apresentação anterior, tem essa janela aqui onde a gente vai colocar programas, escrever programas, também a chamada onde a gente tem o script, chamado de source. O console e as outras janelas, né, do Global Environment e essa janela aqui onde cai gráficos, né, se você solicita um help e outras coisas que a gente vai conversar aí em outras apresentações, né? Ok, pessoal. Bom, nós temos aqui a janela, que é a janela onde a gente escreve o programa, onde escreve o script, janela também chamada de source. Aqui está o console. Bom, eu quero fazer o seguinte, como eu quero mostrar para vocês aqui lado a lado essas funções e os resultados que nós vamos obter depois que rodar cada uma dessas funções, eu vou querer que a janela do console fique aqui, né? Então, trocar essa posição, o console com Global Environment. Então, como é que a gente faria? Está aqui Tools, Global Options, Pane Layout, né? Então aqui está nessa ordem aí que está nessa ordem do momento. Então o Source está aqui, onde vai ter o que? O script, Console está aqui, Environment está aqui e a janela de gráfico e Help está aqui. Então vamos lá. Bom, e agora? Vamos mudar. Então aqui vai permanecer o Source, mas o console está aqui, eu estou dizendo que eu quero ele aqui nessa posição. Então, ao lado a lado, vai ter a janela do script, o source, do outro lado, o console. Que aqui vai ficar melhor para eu mostrar algumas coisas para vocês, né? Ativar cada função dessa e ter o resultado ao lado. Então, vamos em frente. Ok, então vamos nos concentrar primeiro aqui, ok, pessoal? Nessa parte aqui.
Então aqui nós temos o nosso vetor, um vetor numérico, está mostrando as concentrações de albumina. Então aqui eu peço a média de albumina. Aqui vocês sabem que é apenas um comando, né? Como, né? Veio aqui esse hashtag aqui na frente, jogo da velha. Então tá aqui. Minha albumina. Cadê minha albumina? A média de albumina desse grupo aqui, 3,64. A mediana, 3,8. Desvio padrão, 0,83. O valor mínimo aqui, que é 2,2. Né? Então, esse valor aqui, 2,2 é o valor menor, e qual é o valor maior? 4,8. Ok? Então, algumas funções estatísticas. Vamos aqui para baixo, ver o que uma forma diferente de representar o que a gente está querendo aqui. Ok? Então, vou botar aqui essa parte aqui que está em azul agora, certo? Então, qual é a diferença que você pediu aqui na parte de cima? Voltando aqui a parte de cima, ok? Minha albumina. Aqui, minha albumina. Só que eu fiz o quê? Guardei num objeto. Não executei imediatamente, né? Então, apenas mesma coisa. Fiz com a mediana também. Mesma coisa com desvio padrão. Está jogando para objetos, né? Então, na hora que eu rodei aqui, ainda você não viu os resultados. Está guardado aqui. Está guardado nesses objetos aqui, né? Que está chamados aqui. Média, ponto albumina. Vocês vão aprender algumas... como você define uma variável. Você não pode começar uma variável, por exemplo, com um número, né? Tem que começar realmente com a letra, né? Mas pode ter um ponto aqui, quer dizer, né? Quer dizer, são regras como você deve definir uma variável, né? Procure, quando você der um nome vamos falar de um objeto, você coloca o nome que facilite você se lembrar o que é aquilo dali tem relação com o quê. Quando eu falo aqui média.alb, então deve ser média de albumina, mediana, DP de desvio padrão, mínimo de albumina, máximo de albumina. Ok? Você guardou os resultados em objetos. Então aqui, média de albumina, mediana, deu nome. Quando você agora solicitar elas, aqui, média albumina, quem é que vai aparecer? A média de albumina, a mediana de albumina, né? Então, muito bem, guardou em objeto, depois que você roda o comando daquele objeto, vai aparecer o conteúdo que está ali dentro, né? A gente está colocando aqui um objeto que basicamente guardando a média, guardando... Mas um objeto pode guardar depois, por exemplo, um modelo inteiro, por exemplo, um modelo logístico, e você coloca ali um nome, um modelo de regressão linear, e pode jogar todo para um objeto, né? Isso a gente vai ver em aulas, em apresentações posteriores, nós vamos ver isso, ok? Vamos caminhando e vamos vendo funções diferentes aqui, quer dizer, A, R, bind, né? Então, R de row, de linha, né? Então, repare que interessante, você criou jogou os resultados para um objeto, chamou de média de albumina, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo. Quer mostrar isso de uma forma organizada. Então, essa função que você usou aqui, ele juntou, uniu todos esses objetos, e quando você roda aqui esse comando, né? Você sabe como é, está lembrado como é que roda o comando, né? Você pode botar o cursor aqui, né? Ou cobrir tudo isso aqui, né? Com seu mouse e teclar Run, ou aquelas combinações de teclas, comando return, né? No caso do Mac, acho que no Windows deve ser Control Return, né? Muito bem. Então, olha como apareceu dessa forma, né? Se tivesse outro, em vez de RBID, tem outro chamado CBID, você pode
tente fazer isso para vocês verem o que é que vai, a diferença ah, na demonstração desses resultados aqui. Quer dizer, em vez de ser R-byte, você mostrar em C-byte, que vai mostrar por colunas em vez de ser linha. Agora, você está com esses resultados aqui, você quer uma coisa um pouquinho mais organizada e colocar apenas, como está aqui, apenas com duas casas decimais, né? Você quer arredondar isso aqui. Então, aqui, olha, outra função. Aos poucos vocês vão aprendendo funções, novas funções. Então, você colocou na frente desse comando aqui, você colocou essa função, né? E disse que quer com duas casas decimais. Então, round, né? Então, vai fazer um arredondar. E aqui, em vez de 3,641,667, ele botou 3,64. Eu falo vírgula que a gente vai ter que trazer isso para a forma que a gente tem que descrever esses números quando a gente estiver escrevendo um trabalho em português ou espanhol, mas em inglês vai ser 3,64. Então, em vez de 3,80,000, 3,80, desvio padrão 0,83 e assim vai, assim por diante. Então, usou essa função round. Então, aprendeu três funções aqui, né? Não, na verdade, três, não, várias funções. Quer dizer, tem aqui. ah, Na verdade, aqui são três funções, né? Porque aqui foram os objetos, né? Média, albumina, mas para ter ser jogado o resultado para esses objetos, você usou uma função. Usou média, a função de mediana, desvio padrão. Então, mas aqui vocês estão pegando o quê? As funções R-byte, C-byte e round, ok? E aqui a gente caminhando para os quartis, né? Então, se você quiser o primeiro quartil, né? Que é o percentil 25%, aqui, ó, opa, novas funções. A função quantile, né? E aqui está, quantile de albumina, né? E aí você lê probe 0,25, quer dizer, né, é o primeiro quartil. Agora observe, se vocês colocam na ordem, não precisa, por exemplo, esse probe aqui não precisa ser repetido. Porque repare, vai ser a mesma coisa. Se você pega quantile, albumina, 0,25. Então aqui em cima podia ser quantile, albumina, 0,25. Aqui, né, 0,5, 0,5 para ser a mediana. Isso aqui é a mediana, não é verdade? Né? Que é o percentil, o percentil é 50%, né? Percentil 50% e aqui o 75%, né? Ah, muito bem. Bom, olha aqui. Eu poderia usar também dessa forma aqui. Vocês se lembram que nós usamos essa função C, né? De concatenar, né? Então, se você quiser solicitar albumina e quiser solicitar esses três quartis, 25%, 50%, você tem que colocar esse C aqui na frente, fecha com parênteses, abre com parênteses e fecha com parênteses e escreve aqui, né? Ponto 25,5, né? E, ponto 75. Né? Quando eu falo ponto, porque poderia ser 0,25, 0,5, 0,75. Vamos ver logo aqui os resultados que nós vamos obtendo aqui ao lado, né? Aqui o quartil 25%, está aqui o resultado. O quartil 50%, que é a mediana. Então, você pode comparar a mediana que você achou anteriormente, é exatamente essa aqui, né? Se obteve aqui com essa função quantile, né? Mas se você pedir usando a função direta de mediana, você obtém esse resultado aqui. 3,8, 3,8, né? E aqui o quartil 42, 4,12 foi o quartil 75%. Então vamos aqui ver o seguinte. Deixa eu apagar aqui só para uma questão de organização, né? Desse quadro aqui. Então, né? E aqui, vocês viram aqui, olha aqui,
solicitando esses três aqui de uma só vez, né? Então você tem aqui o resultado, né? O quartil 25%, né? Que é o quartil, o Q1, o quartil inferior, né? A mediana e o quartil superior. Bom, a diferença entre esse quartil superior, né, os 75% e 25% é o intervalo interquartil, né? Opa, outra função aqui, né? IQR de intervalo interquartil, que é a diferença de 4,2 menos 3,2, né? 3,22, então 0,975. Okay? Muito bem. Quanta coisa vocês estão aprendendo. Olha aqui. Função summary. Traz várias coisas que são interessantes. Não tem aqui a média. Ah, a média aqui, tá assim. Então, se você pede o summary de albumina, ele já lhe entrega aqui. O que não tem aqui é o desvio padrão, né? Mas você pode obter o desvio padrão separadamente. Mas você tem aqui, né? Com summary de albumina. Então, você tem o mínimo, você tem o mínimo, você tem o máximo, você tem o quartil, o primeiro quartil, você tem o terceiro quartil, tem a mediana, né? Não tem aqui o intervalo, interquartil. Se você tem o terceiro e o primeiro, você faz a subtração e você obtém, né? Não tem o desvio padrão, que é uma estatística que normalmente a gente quer colocar, né? Numa tabela descritiva. Olha a diferença desses dois vetores aqui, o vetor albumina e o vetor albumina.2. Qual é a diferença? Que você tem aqui em albumina 2, você tem uma pessoa, um indivíduo com um dado faltando, né? Em inglês, um valor missing, e que no R é representado como NA. Okay? E você quer a média, né, da albumina, já fizemos, mas se a gente tiver que fazer a média de albumina 2, olha o que aconteceu. Não tem resultado. Porque como tem um valor missing, né? Se você simplesmente pedir a média dessa variável, você não vai obter nada. Vai aparecer NA, né? Como não se aplica o valor missing, etc e tal. Então o que é que você vai fazer? Simples, né? Você tem que usar aqui esse NA.rm igual a o T de true. Tanto faz você colocar o true completo, TRUE, né? Se você faz isso, opa, você obteve a média desses da albumina 2, né? Porque tinha o valor mínimo, você tem que colocar esse NARM. Mesma coisa se você quiser também o desvio padrão, outras estatísticas também você tem que colocar obrigatoriamente NARM para você obter a média do desvio padrão, ok? Só esse detalhe aqui. Ok, pessoal. O R é prática, né? Nada de achar que é complicado, tal, é prática, né? Então, cada apresentação que nós estamos fazendo, vocês procurem repetir, né? Faça exemplos diferentes e vão em frente. Não espere a próxima apresentação. Vão procurar ver tutoriais do R, né? Pesquise na internet, entre no Google, faça a solicitação no Google. Tem muita coisa, muitos tutoriais, muitas aulas sobre o R, né? E aí vocês vão avançando. Alguma dúvida, por favor, mantenham contato, ok? Até breve.